Se eu pudesse falar um título dessa ministração, eu escolheria Os planos de Deus são maiores que os nossos. Porque quando Deus, ele criou o mundo, ele começou criando a natureza, depois criou os animais e criou a humanidade. Então, tudo que Deus fez, desde o momento que ele começou a criar a natureza, até chegar a criar a humanidade, ele tinha um plano de adoração para ele. Então, tudo que Deus faz para as nossas vidas, ele não muda, ele é o mesmo. Todos os planos deles são muito bem orquestrados, muito bem direcionados para os filhos dele, para a criação dele. Ele é um Deus maravilhoso, ele é um Deus justo, poderoso, mas ele é um Deus também que exalta os humildes, os misericordiosos, os compassivos. E os planos dele sempre foi para ter comunhão conosco, sempre foram para ter comunhão, para ter relacionamento conosco, com a criação. E o mais maravilhoso de Deus é isso, é esse amor que ele tem em compartilhar. Os planos dele que começou com a criação, e aí ele fez a humanidade através de Adão e Eva caiu, mas ele não esqueceu do plano dele e nos enviou a Jesus Cristo para nos salvar, nos redimir de todo o pecado e nos dar direito à salvação e a promessa dele de vida eterna, que ele tem através de Jesus Cristo, e a volta de Jesus Cristo para a nossa alegria, para o nosso regozijo, né? Por isso, eu escolheria esse tema. Os planos de Deus são maiores que os nossos. E aí eu convido os irmãos, por gentileza, para que abram as suas Bíblias na passagem de Josué, no capítulo 1, versículo 9. Eu vou me ater somente a esse versículo. Então, o versículo 9 fala assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Pai amado, essa é a tua palavra, Pai, é a palavra que sai da tua boca, Pai, através do teu servo, escrita aqui, Pai Santo. E nós estamos aqui, Pai, para ouvir essa tua palavra, Pai, através do teu Santo Espírito, Pai Santo. Que teu Santo Espírito fale com cada um aqui presente, Pai. Com cada um que vai ouvir essa mensagem, Pai. Que seja tudo sobre o Senhor, Pai. Que teu Santo Espírito fale aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. E que o nome do Senhor Jesus seja honrado para a tua glória, Pai. Que eu seja somente um instrumento nas tuas mãos, Pai. E que a honra seja de Jesus para a sua glória. É o que eu te peço e te suplico em nome de Jesus. Queridos, essa passagem de Josué fala sobre o momento que Josué estava vivendo, né, com a morte de Moisés, e Deus, ele dá uma palavra a Josué de encorajamento. Ele revela a Josué o que ele gostaria que Josué fizesse a partir dali, a partir do término da caminhada de Moisés, e que Josué, agora, ele vem com o controle, né? Ele vai seguir em frente com o povo de Israel. E Deus, ele estabelece esse plano para Josué. Ele fala: esforça-te, tenha coragem, tenha bom ânimo. E Josué, ele segue à risca o que Deus promete para ele. Por quê? Porque ele vê que não era nada sobre Moisés, e sim sobre o Pai, sim sobre Deus, quando ele fala que assim como eu estive com Moisés, eu estarei contigo. Então, nada era sobre Moisés, e sim sobre o Deus
Todo-Poderoso. E é esse encorajamento que Deus fala para Moisés: segue em frente, vai em frente, não temas, eu estou contigo, eu vou contigo. E não foi diferente com Josué. E o que mais chama a atenção é que Deus encoraja. Ele, quando ele estabelece o plano dele para um filho dele, ele o encoraja. E por mais que os olhos de Josué possam estarem sendo limitados quando ele enxergou, quando ele recebeu essa promessa do Senhor, mas o que fez com que Josué seguisse em frente era o que ele já tinha vivido com Deus Todo-Poderoso. Porque ele tinha visto o que Deus tinha feito com o povo desde a saída do Egito. E é isso que fortalece o nosso coração em relação aos planos de Deus. Porque quando Deus estabelece uma promessa, ele vai confirmando com o passar do tempo. E não foi diferente. Desde quando ele tirou o povo do Egito, o povo seguiu a Moisés, ele foi confirmando que havia uma terra prometida. E Josué sabia de todos os planos de Deus, porque ele sempre estava aos pés do Senhor. E quando a gente está aos pés do Senhor, a gente se fortalece, a gente se encoraja, né? Não é verdade? Quando a gente recebe a promessa do Senhor e Ele vai confirmando a promessa dele, a gente se enche de alegria, porque por mais que os planos dele sejam contrários ao que nós, nos nossos olhos limitados, possamos enxergar ali, mas no final ele nos surpreende com o melhor. E não foi assim, e não foi diferente com Josué. Ele viu em Moisés a liderança que estava debaixo da autoridade do pai, do Deus Todo-Poderoso. E é exatamente sobre isso, sobre liderar. Josué viu como participou de como Moisés liderava a partir da ordem de Deus, e ele seguiu em frente também nesse mesmo sentido, nesse mesmo sentimento de obediência, de confiança ao Pai. Esse sentimento de coragem que Josué teve em confiar no Pai e ver as maravilhas que estavam por vir, abertura do Jordão, as cidades que eles conquistaram com a presença do Senhor, a força que existia nos israelitas a partir do amor que Deus sentia por eles, e da comunhão que Deus estabelecia com eles, e do cumprimento da promessa que Deus fez ao povo dele. E se formos fazer uma relação de confiança e de fé com outro personagem da Bíblia, poderíamos escolher a Raabe também. Raabe, ela sabia de quem era o Deus de Israel, o que ele havia feito em relação ao povo, o que ele havia determinado para o povo dele. E foi aí que ela estabeleceu a confiança em Deus e a fé. E por que Deus, ele escolheu, de certa maneira, Raabe, para que ela pudesse acolher os espias? Porque Raabe era uma improvável. E Deus ama os improváveis. Ele ama os improváveis. Ele ama trazer, exaltar aqueles que não são. Ele ama exaltar os humildes de coração. E com Raabe não foi diferente. Ela viu quem era o povo de Israel, acolheu o povo de Israel, mas ela tinha fé no Deus de Israel que poderia proteger ela da situação em que se encontrava em Jericó, da opressão. Então, é isso que tem o mais bonito nisso, é que a partir do que foi construído desde a saída do Egito para aquele momento ali, naquele contexto com Raabe, ela fundamentou a confiança dela naquilo que Deus fez pelo povo.
E é isso que Deus mais ama na gente, a gente reconhecer o que Ele fez e fortalecer a nossa confiança no presente. Porque quantas vezes nós passamos pelos vales, pelos desertos, e às vezes a gente está em uma circunstância que a gente, com os nossos olhos limitados, nós enxergamos o que está acontecendo ali, e parece que tudo que Deus fez por nós, na nossa caminhada com o Senhor, a gente esquece, a gente vive aquele momento. Mas aí o Espírito Santo nos traz à tona de quem é o Senhor em nossas vidas. E aí ele refaz tudo novo. E aí ele nos surpreende a cada dia. Minha mãe sempre fala que o melhor, eu falo todas as vezes que eu prego, é incrível, mas ela sempre fala que a melhor pregação é o testemunho. E hoje eu vivi isso, porque eu fiz uns exames rotineiros, né, por conta do câncer em 2021, e hoje eu estava muito apreensiva, eu estava na clínica sozinha, com aqueles exames na minha mão, esperando a hora da oncologista me chamar, e eu fiquei muito apreensiva, e eu comecei a orar ao Senhor, pedindo para que Ele me ajudasse, que Ele tivesse misericórdia de mim, que aquele resultado daqueles exames, que eu estava com medo, apreensiva, e eu comecei a orar, e o Espírito Santo veio trazer à minha mente aquilo que o Senhor já tinha feito e aquilo que o Senhor continua fazendo em minha vida. E mesmo assim nós somos limitados. Mesmo assim nós deixamos que a circunstância, a situação limite o nosso Deus, que é tão grandioso, tão majestoso e tão soberano, né? E quando eu entrei naquela consulta, a médica olhou todos os exames e falou: olha, oncologicamente você não tem nada. Então, eu sorri e aí eu agradeci a Deus, mas ao mesmo tempo que você sorri e agradece, você fala: Senhor, me perdoa por eu ser tão limitada, porque o Senhor é tão grandioso, o Senhor tem feito tantas coisas assim na minha vida, mas mesmo assim, nós, por um minuto, nós esquecemos, assim. Mas o maravilhoso é que Ele tem misericórdia de nós, e os planos dEle não são frustrados, não se frustram por nossa limitação. E Raabe, ela viu o que Deus tinha feito pelo povo de Israel, e aí ela fortaleceu a fé dela e amparou os espias para que o povo tomasse a cidade de Jericó. É uma guerreira, é uma mulher digna de honra, e Deus a honrou pela fé e pela coragem, pela confiança, porque através de Raabe está a árvore genealógica de Jesus Cristo. E o mais maravilhoso no Pai Celestial é isso, é porque Ele traz todos aqueles que não são para o reino dEle, para a trajetória do amor dEle até Jesus Cristo. E com Raabe não foi diferente. Outro exemplo que nós podemos trazer aqui nessa noite é de José. José também viveu os planos de Deus. José foi um homem assim de uma fé assim inquestionável, porque de todos os dissabores que ele viveu depois da promessa, ele perdoou os irmãos, né? Então, às vezes, os planos de Deus, quando Deus dá uma promessa para a gente, e no decorrer dessa promessa, os planos de Deus também têm a lapidação do nosso caráter, a lapidação da nossa natureza, da nossa personalidade, porque para que possamos alcançar a promessa de Deus, Deus nos molda,
Deus nos transforma, e com José foi assim, ele foi transformado, Deus deu a promessa para ele, mas a partir dali, ele foi vivendo situações que foi mudando, foi modificando a vida dele, e o mais maravilhoso em José, que diante de ser jogado no poço, ser vendido como escravo, depois ir para a prisão, ele em momento algum ele murmurou. E no momento que ele poderia se vingar, no momento que ele poderia fazer justiça com as próprias mãos dele, quando ele encontrou com os irmãos e quando ele se revela como José, ele fala assim para os irmãos que tudo que ele passou não foi por conta dos irmãos, mas sim foi por permissão de Deus para que ele vivesse tudo aquilo ali que ele viveu, todas as experiências difíceis que ele viveu, para que ele pudesse resgatar, trazer de volta, trazer o povo de Israel para o Egito devido à fome. E é incrível como José, ele teve essa capacidade de perdoar, esse sentimento de perdão, né? Porque olhando humanamente falando, é difícil, mas ele, com a fé dele, com a comunhão com o Senhor que ele tinha, com o amor, com a dedicação que ele tinha ao Deus de Israel, porque tudo que José fazia, em qualquer contexto que ele estivesse vivendo ali, Deus era com ele. E ele sabia disso, porque nós sabemos quando Deus está conosco, quando Deus é por nós. E ele teve a maturidade espiritual de reconhecer a presença de Deus nos momentos difíceis, para que Deus pudesse exaltá-lo no tempo de Deus e para que ele reconhecesse que tudo aquilo que ele havia passado foi necessário para que ele pudesse estar em um cargo de governador para trazer o povo de Israel e livrar o povo de Israel contra a fome. Tem uma filósofa, Hannah Arendt, e ela é uma filósofa política, e às vezes a gente acha que os filósofos, eles não acreditam em Deus, mas não é bem assim, porque Jesus Cristo, ele está acima das convicções políticas e ideológicas, porque o amor de Deus que está em Jesus Cristo é de um nível mais profundo do que possamos imaginar. E a Hannah, ela fala sobre o perdão em um livro dela que chama Condição Humana. Ela fala que Jesus Cristo, aí ela cita o nome de Jesus, que Jesus Cristo é o verdadeiro descobridor do perdão, porque Jesus Cristo trouxe o perdão de um contexto religioso, segundo ela, e a partir desse contexto religioso, dessa linguagem religiosa, mas que não fica restrito a isso. Ela fala que o ensinamento de Jesus em relação ao perdão vai além do religioso, do aspecto religioso, vai além, vai para o aspecto secular. E aí ela reconhece que o ápice do sentimento de perdão de Jesus Cristo foi quando ele estava na cruz, que ele falou: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E eu acredito muito que o sentimento de perdão, ele não está atrelado a quem ofende, porque quem ofende não entende, como Jesus falou. Quem ofende não entende, não tem o discernimento espiritual, não tem o discernimento, a prudência, mas quem é ofendido, ele tem o discernimento espiritual e a prudência, ele tem que ter o discernimento espiritual e a prudência para poder perdoar. E é isso que agrada ao Senhor, saber que, por mais que nós sejamos feridos, mas se estamos debaixo
da autoridade de Deus, se estamos vivendo os planos dele, nós também temos que moldar o nosso caráter, nós também temos que transformar a nossa natureza, e o perdão é uma virtude de uma excelência tão grande que transforma vidas, transforma a vida de quem foi ofendido e de quem ofendeu. É isso que Deus faz em nossas vidas, são os planos de Deus que Ele faz para as nossas vidas. Assim Ele foi como José, os planos dele na vida de José, os planos de perdão, os planos de reconciliação, os planos de viver a promessa do Senhor, os planos de fortalecer a comunhão com o Senhor. Davi foi um exemplo disso. Davi, ele tinha obediência por Deus. Deus vai lá, mata o leão, vai lá, mata o urso, vai lá, vence o gigante Golias. E Davi era obediente, ele fazia aquilo que Deus o orientava, o direcionava. Ele vivia todos os planos de Deus para que ele conquistasse o que Deus tinha prometido, que era o reinado de Israel, mas muito mais, porque Davi amava a Deus, independente de ele estar lá nas ovelhas, cuidando do pasto do pai Jessé, ou ele defendendo o povo de Israel, matando o gigante Golias, ele era o mesmo, porque o coração de Davi estava em Deus, naquilo que Deus tinha para ele, naquilo que Deus tinha determinado para o povo de Israel através dele. E aí não foi à toa que ele foi o rei mais amado da nação, porque Davi, ele tinha o coração contrito, ele tinha o coração dedicado a Deus e aos propósitos que Deus tinha na vida dele. E ele sabia quem Deus era para ele, a presença de Deus, a importância da presença de Deus na vida dele, e em todo o processo dele, desde da unção de Samuel na vida dele, quando o Espírito Santo se apoderou de Davi, e ele começou a viver os planos de Deus para que fosse cumprido e a promessa e ele fosse o rei de Israel. É esse Deus maravilhoso que nós servimos, que tem planos para cada um de nós, que tem promessas para cada um de nós, e que os planos de Deus são perfeitos, são na medida, porque todas as vezes que nós vivemos alguma situação que Deus está no controle, que permitimos que Deus possa agir ali futuramente, no decorrer de nossas vidas, nós vamos entender por que aquela situação aconteceu, por que passamos por aquela adversidade, por que passamos por aquele vale. Porque Deus, ele não é um Deus que permite que aconteça as coisas, mas que ele não explique futuramente, seja através de uma experiência, seja através de um testemunho, seja através da nossa própria experiência. É isso que Deus faz em nossas vidas. E Ele não muda. Ele é o mesmo desde ontem, hoje e eternamente. É um Deus maravilhoso. É um Deus amoroso, misericordioso. É um Deus que merece toda a honra, toda a majestade, todo o louvor, toda a submissão a Ele. É um Deus que Ele está conosco. Ele não se afasta de nós. Nós aqui somos limitados e não entendemos, às vezes, os desígnios dele para as nossas vidas. Mas ele sabe de todas as coisas, ele nos ama, ele nos fortalece, ele nos protege. E o maior amor dele está em Jesus Cristo, o plano mais perfeito dele, o plano que está acima de todos os planos, de todas as promessas que ele possa dar em nossas vidas. O primeiro plano
que ele fez o plano mais perfeito, o plano de salvação, que está em Jesus Cristo. Quando Jesus se oferece como sacrifício vivo pela remissão de nossos pecados, pela salvação da humanidade, ele estava cumprindo aquilo que Deus já imaginava na criação, em trazer de volta o povo para Deus depois da queda. Porque nunca foi de interesse de Deus que o homem caísse. Mas Jesus Cristo, na sua infinita misericórdia, compaixão e amor, porque ele nos amou primeiro, ele se ofereceu como sacrifício vivo, e o plano de Deus foi concretizado através de Jesus. Toda a trajetória de Jesus, todo o ministério dele, desde do anúncio da vinda dele, através dos profetas, e principalmente do profeta messiânico Isaías, dessas promessas, dessas profecias da vinda de Jesus, a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, a trajetória dele, o ministério dele aqui na Terra, um ministério de cura, de justiça, de amor, de restauração, de remissão. Tudo que Jesus fez, todo o ensinamento de Jesus, tudo que Jesus representou, fazia parte dos planos de Deus para as nossas vidas. Porque, como eu disse anteriormente, os planos de Deus são mais altos que o nosso. E Jesus, o plano perfeito de Deus, naquela cruz, nos comprou com sangue e nos trouxe de volta aos braços do Pai, através dele, quando o véu foi rasgado. Então, Deus ele fez além do que a humanidade poderia imaginar, porque quando Jesus morre em sacrifício e ressuscita, a justiça de Deus foi feita nos céus, para que os anjos vissem o Deus justo que enviou o seu filho como homem para morrer pela humanidade como homem. Foi feita a justiça na terra para que a humanidade reconhecesse Jesus como Senhor e Salvador. E debaixo da terra, para que o Senhor Jesus tivesse a chave dos grilhões. E louvado seja o nome do Senhor Jesus. O plano mais perfeito, o plano mais amado do Pai, o plano mais bem feito, perfeito que o Pai pode nos dar. É Jesus Cristo, é a vinda de Jesus, é tudo que Jesus representa em nossas vidas. Não há outro igual ao Senhor Jesus. Não há outro além dele. Ele é incomparável, ele é inigualável. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele é gentil, é humilde, é um Deus alegre, é um Deus compassivo, é um Deus que gosta de ter comunhão, é um Deus que gosta de compartilhar conosco. Jesus, ele nos justifica perante o Pai, porque ele sofreu tudo que um ser humano pode sofrer ali durante a via dolorosa até a crucificação, quando ele levou as nossas transgressões, as nossas enfermidades sobre ele. Por isso ele nos justifica. E por isso que ele representa o plano mais perfeito do Pai para com a humanidade. E louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa verdade. Queridos, eu gostaria de encerrar, né, essa palavra sobre os planos de Deus para as nossas vidas, que é Jesus Cristo, né, o plano maior. E eu gostaria de ler uma mensagem que eu costumo escrever, mensagens de uma forma poética, falando sobre o amor de Deus, o amor de Jesus. Eu gostaria
de ler duas mensagens. Uma primeira mensagem que fala sobre Jesus e a outra mensagem que fala sobre o amor de Jeová, o amor de Deus. A primeira mensagem fala: Jesus, Rei dos Reis da nossa salvação, o sacrifício vivo que se entregou por nós e a graça de Jesus nos envolve pelo seu sangue puro e santo do Rei bendito que nos deu a libertação e um futuro de esperança de vida eterna. Os cravos nas mãos de Jesus nos levou para a liberdade do jugo de servidão da morte espiritual, que os nossos pecados nos condenavam para longe do amor de Deus. Mas Jesus aniquilou o império da morte e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. A coroa de espinhos em sua testa, o sangue derramado, nos levou para o trono da justificação de Deus, para que a história da humanidade e o plano perfeito do Pai fosse restaurado a comunhão quando o véu foi rasgado de cima a baixo. A compaixão e a misericórdia de Cristo na cruz do Calvário, pelo seu sacrifício, faz-nos vivendo debaixo do amor incomparável de Jesus, que nos leva pelos caminhos e veredas da justiça, da paz, misericórdia e compaixão da salvação. Jesus é o Filho do amor de Deus, Pai, por nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A outra mensagem fala sobre o amor de Jeová, né? Aí a mensagem é como se fosse uma declaração de amor a Deus e tudo que ele representa para nós, para os filhos dele. Aí a mensagem fala que Jeová, o amor eterno sobre nós. Se os meus olhos alcançassem enxergar o mais alto cume de uma cordilheira, lá estaria o Senhor, estaria comigo, pois a tua fidelidade é de geração em geração para com aqueles que em ti esperam e amam. Te amar, ó Pai, tem a espessura do mar e na imensidão dos oceanos está a minha vida entregue em tuas mãos, ó Pai. A minha vida é para alegrar o seu coração. E mesmo quando eu falhar, sei que a tua misericórdia e compaixão estará com o meu coração quebrantado, contrito e desejoso pelo seu perdão. A tua justiça e o teu poder adorna os meus caminhos, e o seu amor lapida o meu caráter e transforma a minha natureza a cada dia. Andar com o Senhor, Pai, é viver além do que eu posso imaginar, é seguir os passos da humildade, da compaixão, da misericórdia e do amor ao próximo. A tua presença não se compara a honras, requintes que o mundo pode oferecer, pois a eternidade com o Senhor está além do que os meus olhos possam ver. Te amar, Pai, é navegar em um mar de rosas, sob a constelação de estrelas, é viver debaixo da sua destra. Glória a Deus. Muito obrigada pela oportunidade, irmãs. Eu agradeço de coração ao irmão Glauber por sempre estar convidando esse irmão tão acolhedor, alegre, e essa bênção em nossas vidas. E eu agradeço pela oportunidade. Uma boa noite, Deus abençoe.